Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de história e hoje vamos falar sobre o apogeu e a crise do sistema feudal. Vamos iniciar? Quando a gente fala de Idade Média, a gente precisa lembrar que é um período extremamente longo dentro do contexto histórico. Estamos falando de um momento de que vai recortar 1000 anos de história, né? E dentro da divisão da Idade Média, existe ali uma composição, onde você tem a Alta Idade Média, que é o momento de auge do sistema feudal, que é aquele sistema descentralizado, pautado nos laços de sucerania e vassalagem, e na dependência, né, do servo que produzia muito, ficava extremamente cansado, explorado, para dar a possibilidade do senhor comer, sobreviver e, ao mesmo tempo, ele era obrigado a pagar uma série de tributos que gerava ali o ônus, né, da falta de alimento, da desigualdade, do abismo social que era consequência desse processo. Então, quando a gente pensa o contexto de Alta Idade Média, é o período de auge do sistema feudal. O período de Baixa Idade Média, que é o que a gente vai começar a falar agora, é o momento da decadência. É o cenário onde a gente vai observar a desintegração gradativa do sistema feudal e um contexto que a gente vai chamar de revigoramento, né, do comércio. Ou seja, por que a gente chama vulgarmente de renascimento comercial urbano? Por que eu falei esse termo vulgar? Porque quando a gente observa, cidades em outras regiões do mundo existiam. Não deixam de existir cidades no mundo, na Idade Média. Mas a Europa fica extremamente ruralizada. Então parece, essa mentalidade de renascimento comercial urbano, parece que as cidades adormeceram durante a Idade Média e ao longo, né, desse período de decadência do feudalismo, elas renascem. E não é bem assim. Nós temos no mundo várias cidades organizadas. Inclusive, como eu falei em outros momentos, a América pré-colombiana, por exemplo, tinha cidades extremamente organizadas, muito mais organizadas do que, por exemplo, as cidades europeias. Então, isso já demonstra que cidades eram organizadas e estruturadas, independente da Europa estar organizada ou não. Como nós estamos falando do continente europeu, vamos analisar o contexto que vai contribuir para a desintegração do sistema feudal. Eu preciso lembrar que, nesse momento de feudalismo, algumas técnicas agrícolas começam a se desenvolver. Por exemplo, a criação da charrua, que é um tipo de arado mais resistente, que vai facilitar a produtividade. O moinho hidráulico, que vai também contribuir para o aumento da produção. O resultado é o seguinte: tenho mais produtividade, ao mesmo tempo a alimentação do europeu melhora, porque você tem uma rotação de culturas que vai facilitar uma multiplicidade de alimentos. Isso vai fazer com que a alimentação da população europeia se condicione a melhorar. O resultado disso é que essa melhor alimentação vai ter como consequência o aumento da população. Então, um dos fatores que vai contribuir para uma mudança na Idade Média é o aumento dessa população, que vai ser como consequência do processo de melhora na produtividade. E quando a gente pensa no sistema feudal, eu preciso lembrar que existia um feudo. O feudo era dividido em manso senhorial, manso servil e terras comunais. O manso senhorial era o local onde vivia o senhor feudal e a sua família e onde o servo produzia grande parte do período da semana para dar tudo aquilo ali para o senhor feudal. A gente pode observar que eles produziam em torno de 4 vezes a semana, dentro da semana. E quando a gente observa, além dessas terras, nós temos o manso servil, que era onde o servo morava e onde ele produzia também para ele, porque ele pagava vários tributos, talha, corvéia, banalidades e tudo mais. Quando a gente observa isso, eu vou perceber que até então, no período de Alta Idade Média, essas duas regiões para produzir estava ótimo. Quando tem um aumento, né, dessa produtividade populacional, eles vão precisar buscar outras regiões para poder produzir. É nesse momento que eles deixam essas áreas e vão para as terras comunais, que eram áreas de pastagem, de divertimento, onde aconteciam os jogos, né, de diversão dos cavaleiros e tudo mais. Resultado, eles vão utilizar essas terras comunais para produzir.
Isso vai gerar um inchamento dentro do feudo, ou seja, tem muita gente ali, tem muito cacique para pouco índio. A partir daí a gente vai perceber que existe uma necessidade de criar outras alternativas, porque tinha muita gente naquela região. Ao mesmo tempo que estava acontecendo essa dinâmica, né, de aumento da produtividade, esse excedente agrícola, o que é o excedente? Aquilo que sobrava da produção, eles começam a fazer trocas. Isso vai acender o surgimento do que a gente chama de feiras medievais. As feiras vão ser iniciadas a partir do surgimento desse excedente. Então começam ali tentar desestimular esse crescimento do feudo no sentido de parar de inchar de pessoas e fazer com que esses excedentes sejam comercializados. Isso vai dar início a essa atividade comercial dentro da Europa nesse mesmo momento. E, concomitantemente, o Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, ele vai convocar parte das pessoas ali, dos católicos, para se movimentarem nesse processo de cruzadas. As cruzadas foram um processo de expedições que vão buscar conquistar Jerusalém, que estava sob o domínio dos turcos. O objetivo era tomar aquela localidade para empregar ali um domínio cristão católico. O que é interessante que o discurso que vai contribuir para que muitos saiam dos seus feudos, né, muitos senhores feudais, era a busca de terras, a redenção, porque eles acreditavam que Deus estaria ali dando a salvação para aqueles que lutassem pelas terras. E também vai ser um discurso tentando orientar pessoas que não tinham tantas posses para que elas pudessem auxiliar no processo, justamente para que elas fossem salvas de seus pecados. Então isso vai contribuir para que muitos saiam, inclusive servos, porque quando a gente pensa em guerra nesse momento de Idade Média, quem guerreava era o senhor feudal, era o nobre, mas ao mesmo tempo muitos servos vão buscar participar por conta dessa salvação divina. Então, visa aí um conflito por conta de questões territoriais, mas com um propósito religioso. Não é à toa que a Igreja Católica via os muçulmanos, naquele momento, como infiéis, como aqueles que não eram dignos, né, de estarem na terra que era santa, que era a terra que estava ali propagada a ser, fadada a ser, né, possessão de cristãos. Houveram 8 cruzadas, algumas não chegaram a ser concluídas. A Igreja Católica consegue vencer uma apenas, e isso vai demonstrar ali um insucesso do processo. A grande questão é que a partir desse contexto eu vou observar o contato, né, de muitos desses cruzados porque usavam ali uma vestimenta com uma cruz vermelha. Eles acabam entrando em contato com as especiarias indianas, esse contato com a região do Oriente. Isso vai contribuir para que eles levem essas especiarias indianas para a Europa, que vai ser de extrema importância para a modificação no paladar europeu. Eu preciso lembrar que naquele momento você não tem ali, por exemplo, formas de resguardar o alimento. Então, por exemplo, a comida, ela estragava muito rápido, a carne estragava muito rápido. Então, a forma que eles começaram a entender que poderiam minimizar os impactos, né, dessa carne estragada era temperando com essas especiarias indianas, cravo, canela, pimenta do reino, noz moscada. Então, se a gente for pensar, pegar essas especiarias e o excedente agrícola, isso vai ser de extrema importância para a organização dessas feiras. Essas feiras medievais vão se estruturar a partir desse contexto e logo depois, dentro dos próprios feudos, vão surgir o que a gente chama de burgos. Não é à toa que muitos senhores feudais, quando chegam, já vão ver uma defasagem dos servos. Muitos servos vão sair para essas áreas. E isso vai fazer com que esses senhores feudais, eles cobrem impostos dessas pessoas. Porque o que é o burgo? É uma cidade murada. É uma cidade murada porque na Europa, naquele momento, ainda existia ali o medo, o receio das invasões. Então, essas cidades muradas, elas serviam para proteção daquele território.
Isso vai ser importante, por quê? Porque os burgos vão se organizar, vão se estruturar através dessa atividade comercial. Não é à toa que, dentro desse contexto, nasce uma nova classe social, que são chamados de burgueses. Quem são os burgueses? São os habitantes dos burgos no primeiro momento e depois se tornam ali aqueles que atuam na atividade comercial, são os comerciantes. Os burgos, que eram as cidades fortificadas, eram domínios dos senhores feudais. E esses senhores, eles cobravam altos impostos para a permanência das atividades econômicas dentro desses locais. Mas logo depois eles vão começar a buscar por autonomia e vão apresentar um amplo desenvolvimento econômico. Já no século XIII, antigos núcleos de origem romana haviam sido revitalizados e muitos burgos tinham se transformado em cidades importantes. As atividades manufatureiras se expandiram nesse período para atender às necessidades de vestuário, moradia e sustentar os constantes conflitos que surgem na região. A Igreja Católica vai criticar totalmente o surgimento dessa burguesia por conta da prática da usura. A usura eram empréstimos promovidos a juros exagerados, ou seja, era o lucro exagerado que a burguesia estava adquirindo em torno, dessa atividade de empréstimos. O que é interessante é que, a partir de meados do próprio século XIII, com o aparecimento desses banqueiros, os cambistas eram as pessoas que faziam as trocas de moeda, porque cada cidade tinha uma moeda diferente. Portanto, o cambista, ele fazia a troca. Você vai para uma cidade ao lado, que a moeda é diferente, você tem que comprar a moeda daquela região. Não é à toa que hoje em dia a gente chama de casas de câmbio o local onde a gente compra dinheiro para viajar. As transformações dentro das feiras, dentro das cidades, vão ser extremamente importantes, justamente porque as trocas econômicas vão ser trocas financeiras. Antes se produzia para autossuficiência, ou seja, se trocava ali produção. Agora a gente vai ter a troca de dinheiro. Também nos burgos vão se desenvolver ali o que chamamos de corporações de ofício. Elas eram responsáveis pela organização de produtos, tanto que você tem as guildas, que reuniam ali os comerciantes, e eram também locais, essas corporações, onde os artesãos ensinavam as funções. Por exemplo, nós temos várias funções surgindo nesse momento. As mudanças ocorridas através do comércio vão também influenciar na visão sobre a riqueza. Para os dois grupos que vão se formar, ou seja, os senhores feudais e a burguesia, a riqueza era vista de maneira diferente. Para o senhor feudal, apesar de não estar relacionado à terra, se associava ao número de agregados que ele possuía. Já para a burguesia, a riqueza significava poupança e investimentos adquiridos com a administração de seus bens para os nobres. Tudo isso era sinônimo de avareza. A Baixa Idade Média vai trazer uma ruptura, não só no cenário econômico, mas também na questão política. É claro que alguns fatores vão contribuir ali para a decadência desse processo. Por exemplo, eu vou observar o surgimento de guerras, entre os camponeses e os senhores feudais. Os camponeses não queriam mais a relação de servidão e os senhores feudais queriam manter o controle sobre eles. Isso vai gerar, as guerras camponesas. Isso vai diminuir a população camponesa. Outro fator de conflito que vai surgir nesse período é a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos dura 116 anos, é um conflito entre França e Inglaterra e é um momento que vai se constituir antes da formação de fato desses países, mas que vai estar relacionada ao processo. Por quê? Porque é uma questão territorial e que vai desenvolvendo ali o nacionalismo na região. Portanto, vai estar relacionado ao processo de unificação. Porém, a gente vai observar que isso vai diminuir também em grande parte desse grupo de pessoas por conta das mortes na Guerra dos 100 Anos. E outro fator importante que a gente precisa lembrar que vai gerar decadência é a pandemia da peste negra, A peste negra vai devastar a Europa, vai diminuir
gradativamente, de uma maneira muito agressiva, a população europeia. Então, são fatores importantes que estão relacionados ao processo de enfraquecimento do sistema feudal. Além do renascimento comercial e urbano, como eu disse, de maneira vulgar, né? E o processo das guerras, a Guerra dos 100 Anos e as guerras camponesas e a peste negra. Pessoal, espero que vocês tenham prestado atenção e anotado tudo o que foi falado. Em relação à peste negra, em relação às cruzadas, em outros momentos a gente vai destrinchar esses movimentos que foram extremamente importantes na história. Um abraço, saudade de todos, fiquem com Deus. Tchau!